Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Radar Magma. No centro do nosso radar de hoje estão as SPACs. Essa sigla recentemente vem aparecendo com frequência no noticiário especializado, principalmente relacionado ao mercado de capitais. A nossa convidada especial de hoje para tratar desse tema é a doutora Nair Saldanha, especialista em mercado de capitais do escritório Madrona Advogados. Obrigado, Nair, por aceitar o nosso convite. Para enriquecer o debate, está conosco também Marcos Magnani. O Marcos é administrador de empresas, sócio da Magma e é especialista em operações de M&A. Obrigado, Marcos. Nair, eu já te passo a palavra fazendo duas perguntas. O que são as SPACs e qual a diferença de uma operação tradicional de IPO e uma operação envolvendo uma SPAC? Por favor. Bom dia a todos. Obrigada, Nelson. Obrigada, Marcos, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, o que são SPACs? Você já antecipou aí. Special Purpose Acquisition Companies. São empresas cujo propósito único é identificar uma oportunidade de negócios para fazer uma combinação de negócios. E o que a gente tem visto muito na mídia e continua aí crescendo, os números são incríveis, são os IPOs de SPACs nas bolsas americanas. Que hoje, no início de novembro, a captação ao longo do ano de 2021, apenas no início de novembro, já foram captados mais de 141 bilhões de dólares por meio desses veículos. Aí a sua segunda pergunta é qual é a principal diferença entre o IPO de um SPAC e um IPO normal? A diferença é que no IPO de SPAC, você não tem nenhum negócio, você não sabe com qual empresa você fará uma combinação de negócios. Você simplesmente faz uma captação de recursos para, dali, prospectar uma oportunidade interessante. E o que faz o mercado apostar nessa companhia, nesse projeto? É justamente a inteligência, a experiência, o expertise do grupo de private equity, do grupo de administradores e de sponsors que estão por trás desse projeto e a reputação deles, naturalmente. E na capacidade deles, não só de identificar um excelente negócio, mas de conduzir, de estruturar bem essa operação. Nair, quais são, então, as vantagens de se utilizar um veículo como uma SPAC? Tanto para o investidor, como para a empresa que vai receber os recursos através de uma operação envolvendo uma SPAC? Bom, o IPO, ele não é uma trajetória muito simples, né? Ele é um processo, ele é dispendioso, ele absorve muito a atenção, ele desvia muito a atenção da alta administração das operações da companhia, porque eles têm que se voltar para o processo. E você tem, o IPO é uma bumpy road, né? Você está sujeito ali a questões de mercado, você faz tudo direitinho, de repente fecha, tem uma situação aí macroeconômica qualquer, fecha o mercado. Então, esse risco todo, você não vive ele quando você vai para uma linha de SPAC e de SPAC, né? De captação primeiro dos recursos, porque o momento de mercado já acabou no IPO de SPAC. Depois o que você vai ter é uma operação privada, sim, envolvendo uma companhia aberta, você vai atrair regulação da CVM para essa operação, mas é uma operação privada. Agora, uma vantagem para a empresa-alvo, primeiro é não viver esse processo dessa forma, né? Ela é preservada, né, bastante, ela vai ter que viver, assim, um M&A que vai ter as suas complexidades, mas é um M&A. E também ela pode ter uma vantagem, a depender do segmento em que ela atue, na inteligência de precificação do ativo dela. Não é sempre que você tem, no contexto de um IPO, entre os grupos de investidores que acabam determinando a formação de preço, uma inteligência adequada para precificar aquele ativo. E esse grupo de private equity vai ter uma condição privilegiada nessas situações, o que pode ser bom para todo mundo.
Obrigado, Nair, pelos esclarecimentos. Marcos, você como especialista na área, atendendo diversos players em transações societárias, M&A, enfim, eu gostaria de ouvir sua visão a respeito desse universo das SPACs, considerando a questão do sponsor, do prazo para a realização do investimento, do cenário desses veículos no Brasil e no exterior. Por favor, nos dê as suas impressões sobre esse universo. Bom dia, Nelson. Bom dia, Nair. Obrigado pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Nelson, o que eu vejo a partir da exposição da Nair sobre esse conceito tão interessante dos SPACs é que é uma negociação muito mais objetiva, feita por partes extremamente capacitadas e que retiram várias das incertezas inerentes no processo do IPO, que é complexo, né? A gente está verificando isso nesse momento no Brasil, né, na medida que o ambiente macro, o ambiente político vai tumultuando as perspectivas de um determinado IPO sair ou não. Uma negociação por meio de um SPAC, ela é muito mais direta e relacionada ao sucesso de uma operação de M&A, né, que é algo que estamos acostumados a trabalhar. E aí, dentro desse contexto, o que a gente poderia dizer, por exemplo, para o empresário que está se familiarizando com esse tipo de operação, em relação qual é a grande vantagem, né, de olhar para essa possibilidade do SPAC? É uma coisa mais direta, reta e rápida, né? Então, vai acontecer uma negociação entre uma boa empresa, né, o pressuposto é que ela esteja preparada, tenha bons atributos, até para atrair o interesse desses sponsors, né, dessas pessoas hipercapacitadas que vêm do mundo de private equity ou que são bons gestores de empresas. Essa negociação vai acontecer de boa fé entre essas duas partes, e se elas chegarem num bom acordo entre a precificação dessa empresa e o papel que esses sponsors vão ter nessa estrutura, essa empresa estará listada em bolsa, né, após esse processo que é muito mais rápido. E, então, assim, você elimina um grande componente de incerteza. É óbvio que, como o Nair mesmo colocou, isso não muda o fato de que depois que acontece o de-SPAC, né, ou seja, que é o fato de a estrutura do SPAC adquire ou se funde com a empresa operacional e ela passa a ser listada, então, a partir daí, as obrigações regulatórias de divulgação de resultados serão as mesmas, mas o processo é bem menos moroso, tira muito menos foco da administração e pode ser uma forma mais eficiente de várias empresas boas acessarem o ambiente de bolsa, inclusive fora do país, né? A gente tem visto alguns veículos sendo constituídos lá fora, porém prospectando oportunidades aqui na América Latina, especialmente no Brasil. Olha, então pelo que vocês falaram aí, eu ouso dizer que esses veículos podem ser uma espécie de solução para as empresas que ficaram pelo meio do caminho aí em processos de IPO, seja por questões macroeconômicas, por não conseguirem cumprir com os regulamentos necessários, enfim, pode ser aí um caminho a ser adotado por esses players que acabaram desistindo do IPO. Mas olha só, vocês falaram a respeito do de-SPAC e eu queria explorar um pouquinho mais este ponto. Nair, por favor, fala para nós o que é exatamente o de-SPAC, em que momento ele ocorre e quais interesses estão em jogo, considerando os atores envolvidos, né? O sponsor, o investidor, a empresa investida, enfim, fala para a gente sobre esse tema, por favor. Sim, o de-SPAC é justamente o momento em que a empresa que realizou o IPO, o SPAC, identifica essa oportunidade de negócios e faz a combinação de negócios. É como se, quando você faz um IPO, você vai conseguir o quê? Os recursos do mercado e o free float, os investidores. No SPAC, eles já estão lá, falta o business. Então, você faz essa combinação de negócios, esse é o momento do de-SPAC. E você tem um prazo para que isso seja feito. Na prática americana, esse prazo é de até 2 anos. Existe até possibilidade de prorrogação por 6 meses, mas é incomum. Então, pensa que é um prazo de 2 anos. Agora, quais são os desafios aí do momento do de-SPAC? Primeiro, um ponto que o Marcos colocou na fala dele, que é extremamente importante. Ele falou, a empresa precisa estar preparada. Então, por quê? Porque ela vai se tornar uma empresa aberta no dia seguinte dessa combinação.
e ela vai ter que estar compliant, né, com toda a regulação da CVM. Então, ela precisa ter controles internos adequados, números auditados, ela precisa ter certeza que os números dela são efetivamente aqueles. Então, ter uma governança adequada, ter uma estrutura eficiente, tudo isso vai acabar impactando, primeiro, no preço dela, segundo, na velocidade do processo, né? Então, é importante que ela esteja preparada. Agora, outros desafios que existem aí, quando você faz um processo de IPO, você tem a condução por bancos de todo o processo por bancos de investimento que adotam regras de diligência de padrão internacional. Esse ingrediente não está presente no momento do de-SPAC, porque é uma operação privada, você não tem o banco de investimento necessariamente envolvido. Então, é muito importante que quem esteja envolvido, no caso, os administradores do SPAC, façam uma diligência muito rigorosa na empresa-alvo e que essas informações sejam todas disponibilizadas para o mercado, né, para os acionistas da companhia, para eles terem a capacidade de ter uma decisão fundamentada ali quanto a aprovar ou não aquela combinação de negócios. Porque ele pode inclusive aprovar, mas preferir não ficar no negócio. Tudo isso é viável no SPAC, mas ele tem que saber como se posicionar nesse momento. Porque quando ele entra no IPO, não é um investimento arriscado naquele momento. Ele é praticamente um investimento de renda fixa. Todo o dinheiro fica retido, vai ter uma remuneração, juros, tá tudo certo. Agora, quando chega o de-SPAC, você aí sim entra de verdade no risco. Ele precisa ter condições de fazer isso. Outro elemento importante que precisa ter em mente, presente, é que pode haver situações onde surja conflito de interesses entre os interesses dos sponsors e o interesse do mercado. É uma negociação. E você vai ter, quando você está nessa fase final desses 2 anos, vai haver um aumento de pressão ali, de interesse desse grupo de realizar uma combinação de negócios. Então, o que é muito importante nesse processo todo é haver muita diligência, muita transparência e informação para que todos os envolvidos tenham condições de se posicionar de forma adequada. E nesse momento crítico, a reputação do sponsor pode estar em jogo em caso de insucesso. É um momento crítico, com riscos envolvidos, e pode parecer mais simples a captação e investimento, mas não é assim tão fácil, né? E eu gostaria de ouvir a opinião do Marcos justamente sobre esse momento crítico, que é o momento do de-SPAC. Por favor, Marcos. Claro. É interessante esses pontos trazidos pela Nair, porque olhando pelo lado das empresas, né, no trabalho que é feito, pensando em M&A, em trazer investimentos de fundos para um dia chegar a uma bolsa de valores, assim, a lição de casa que qualquer empresa que quer se institucionalizar e perenizar o negócio tem que fazer é adotar essas melhores práticas de governança e processos internos, né? Então, isso é uma coisa que a empresa geralmente tem que fazer quando ela quer pensar em sucessão, em perenidade, mesmo que ela se mantenha uma empresa fechada, né? Então, quando a empresa faz isso, ela está preparada para todo tipo de entrada de novo capital, seja um capital de fundo de investimento, seja uma emissão de uma debênture, para que em algum dia ela pense no IPO. E agora, com essa possibilidade do SPAC. O que o SPAC traz que eu vejo como uma coisa muito interessante para empresas como essa? Ele encurta muito o tempo que você pode ter entre receber um primeiro investidor privado até finalmente você ir para o mercado público, né? Usualmente, quando você fala de uma empresa que vai receber um investidor privado, o praxe é você falar num prazo aí de 4 a 7 anos até que a empresa finalmente acesse o mercado de capitais. Com o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro nos últimos 3, 4 anos, a gente acabou vendo muitas ofertas novas chegando na Bolsa, o que abriu os olhos, né, do mundo de investidores privados, inclusive de varejo. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre a questão varejo institucional, que acho que é um ponto que é legal trazer sobre isso. Mas abriu os olhos de muita gente para a quantidade de boas oportunidades e empresas que tem aqui no Brasil. Agora, se você é uma empresa que, de repente, não precisa esperar
de 4 a 7 anos para finalmente ir para a Bolsa, inclusive você pode, de repente, estar acessando uma Bolsa fora do país. Eu acho que essa é uma possibilidade que só reforça essa questão de fazer o dever de casa, se estruturar em termos de processo de governança, porque realmente o mundo da globalização das finanças está chegando aqui para médias empresas emergentes de potencial interessante para setores que os investidores querem apostar, né? E aí eu queria fazer esse gancho sobre essa questão do perfil dos investidores que normalmente entram, né, nesse veículo, né, porque em princípio eu acho que não é para todos, né? Acho que é nesse caminho que a regulação está indo, e a Anaí, como especialista, acho que pode falar melhor sobre isso. Sim, você está correto. Essa questão, nos Estados Unidos, é aberto para o varejo. No Brasil, quando você vai ver a definição de SPAC, ela é rigorosamente uma empresa pré-operacional. E toda empresa pré-operacional, pela regulação da CVM, só pode, no seu IPO, acessar investidores qualificados, ou seja, o varejo não entra. E isso não é interessante, primeiro porque eles deveriam ter acesso a esse papel, e segundo porque isso é ruim para a liquidez do papel. Então, a gente tem essas situações. Como também tem uma outra questão, a gente tem aí duas questõezinhas regulatórias. Essa é uma delas, em princípio não teria acesso ao varejo. E outra questão é quando você faz um IPO de uma empresa pré-operacional, que não tenha 3 anos de demonstração financeira e tal, você precisa apresentar um estudo de viabilidade. E esse estudo de viabilidade não se justifica no contexto de uma SPAC. Ela é oca, então não se justifica. Então, essas questões todas a CVM está olhando e devem ser endereçadas oportunamente, né? Obrigado, Marcos, Nair. Agora, pessoal, para finalizar, sem a intenção, logicamente, de esgotar esse tema, até porque tem muita coisa para falar sobre as SPACs, você, inclusive, deixe o seu like, seu comentário, mas eu gostaria de pedir a opinião de vocês, fazendo uma provocação. A coisa vem avançando porque o mercado vem despejando muito dinheiro nas SPACs e isso acaba fazendo o mercado ir para frente, né, em busca de regulamentação e assim por diante. Mas há ainda insegurança, ainda há dúvida a respeito desse tema, principalmente por conta da questão regulatória, como é que fica, os casos eventualmente de insucesso, enfim, ainda há um pouco de dúvida, a coisa ainda não está 100% sedimentada. Então eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, você principalmente, Nair, com um olhar jurídico, qual é a perspectiva de curto, médio e longo prazo para desenvolvimento das SPACs, tanto no exterior como no Brasil? Por favor. Então, eu acredito que eles vão sim se desenvolver aqui. No fundo, você vai ter o investidor que compra papéis de SPAC lá fora, ele também pode comprar aqui. Então, você pode ter, a gente já tem hoje um caso pioneiro que está sob análise da CVM e a partir dele, ele sendo bem sucedido, já mesmo no ambiente regulatório atual, a gente já pode ter aí um primeiro desenvolvimento dos SPACs. Além disso, a CVM está, nesse momento, trabalhando para trazer para o mercado, depois de já ter feito uma audiência pública, uma reformulação completa da regulação de ofertas, né, de ofertas públicas, e ela fez uma pergunta sobre SPAC, ela está olhando para isso. Então, logo em seguida, ou até junto, deve vir também um retorno regulatório, acredito eu, que simplificando o processo, facilitando e trazendo mais segurança jurídica. Então, eu acredito que a gente tem perspectivas num curto prazo, a partir dessa iniciativa aí, caso ela venha a ser bem sucedida, e no médio prazo, eu confesso que eu não tenho dúvida alguma de que a gente vai, porque é um mercado muito pujante e é muito rico poder trazer isso para o Brasil. Bem, então a gente pode dizer que a coisa está um pouco mais avançada no exterior, principalmente nos Estados Unidos, mas já há empresas buscando encaixar isso no cenário brasileiro. Marcos, diante desse cenário, eu gostaria de ouvir a sua opinião, considerando as oportunidades tanto para investidores como para empresas em busca de capitalização. Por favor. Claro.
Eu percebo isso como algo, de certa forma, inevitável no contexto de modernização do mercado de capitais, né? A gente vê as operações se sofisticando, e isso eu acho que deve trazer uma alternativa muito interessante para os investidores, de um lado, e para os empreendedores fazerem as coisas de uma forma mais rápida e direta, né? Então, a partir do momento que algumas dessas operações que envolvem o Brasil começarem a sair, e como a Nair comentou aqui em primeira mão, isso está muito próximo de acontecer, esse vai ser o farol que vai acender para muitos empreendedores, inclusive, talvez, dessa safra de empreendedores que acabaram não acessando a Bolsa nesse ano, para essa nova possibilidade. No mercado americano, SPACs já rivalizam com IPOs tradicionais, né? Eu não estou dizendo aqui que isso vai acontecer rapidamente no Brasil, mas isso assim, só para trazer um pouco do impacto que isso pode trazer em algum momento, até porque com a quantidade de investimentos que a gente percebe acontecendo no mundo de venture capital, isso vai ter que desembocar numa saída para mercados de capitais de uma forma ou de outra. E esse veículo de SPAC pode ser uma saída muito interessante, mas também para a private equity tradicional e também para uma empresa que não tenha passado por uma rodada de investimento privado, né? Então, eu acredito que isso vem enriquecer as possibilidades de saída e de sofisticação, tipo de operações de mercado de capitais que a gente tem no Brasil. A regulação já está quase lá, né? A gente está assim, num estágio de ponto de inflexão, e fico muito animado para ver aí as perspectivas do que a gente deve ver de novidades em 2022. Vou ficar muito contente de ver esse movimento chegando também aqui no Brasil, que já está muito forte lá, principalmente nos Estados Unidos. Muito obrigado pela explanação de vocês. Nair, por ter aceitado o nosso convite, gentilmente dado as suas brilhantes explicações sobre esse tema. Marcos, por prestigiar o nosso Radar Magma. Eu agradeço a todos. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para receber mais informações sobre esse tema. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.